Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função OU no Excel, uma função lógica bastante importante e muito utilizada inclusive com outras funções, principalmente funções de teste, funções condicionais, como é o caso da função C. Inclusive, nesse mesmo vídeo eu vou te mostrar como utilizar a função C atrelada a uma outra função para obter resultados um pouco mais personalizados, tá? Mas vamos lá, o primeiro passo que eu quero te mostrar a respeito da função OU é te explicar como ela funciona, qual é a lógica por trás dela, porque muita gente se confunde ainda com a função OU, principalmente se comparado com a função E. Tá? E eu tenho um vídeo sobre a função E, eu já falei um pouquinho sobre ela, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo. Mas basicamente a função OU ela tem um funcionamento parecido na questão do teste, tá? Mas não na questão do resultado. Eu já vou explicar um pouquinho para você, tá bom? Vamos lá, primeiramente a gente vai fazer um teste com verdadeiro e falso, porque são as opções possíveis, são os resultados possíveis da minha função ou ela retorna verdadeiro ou ela retorna falso, e depois a gente vai utilizar o mesmo exemplo para fazer um resultado um pouco mais personalizado. Que resultado é esse? No caso da nossa planilha de exemplo aqui, nós temos um funcionário que fez um determinado valor em vendas, e ele fez uma quantidade de vendas à vista e uma quantidade de vendas parceladas. Nesse caso específico, a gente não vai analisar o valor em vendas, mas nós vamos definir uma bonificação para cada um desses funcionários se cada um deles estiver de acordo com uma determinada condição. No nosso caso, são duas condições aqui, tá? Ele tem que ter feito o mínimo de 5 vendas à vista e o mínimo de 10 vendas parceladas, tá? Um ou outro. Se a gente tivesse as duas condições estabelecidas aqui simultaneamente, ou seja, ele precisaria fazer o mínimo de vendas à vista e também o mínimo de vendas parceladas, então a gente precisaria utilizar a função E, que a função E faz uma análise das duas ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui nós vamos dar a bonificação para o funcionário, que é de R$500 aqui, se ele atender a qualquer uma dessas duas condições. Ele não precisa atender às duas condições, pode ser uma ou outra. No entanto, se ele atender as duas, ele também vai ganhar, obviamente, tá? Então essa é a lógica por trás da função OU. A função OU vai retornar o valor verdadeiro se uma das minhas condições for aceita, qualquer uma delas, tá? Uma, duas, três, independentemente de quantas a gente tiver. Você pode colocar 50 condições aí, tá? Se pelo menos uma for verdadeira, a função OU vai retornar verdadeiro para mim. E, obviamente, se todas forem verdadeiras, a função OU também retorna verdadeiro. Ela só vai retornar falso se todas forem falsas também. Tá joia? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo o cálculo do Hugo, Vamos ver se ele vai ganhar a bonificação ou não. Então vamos começar com o sinal de igual, E função OU. Só isso, tá? Ou abre parêntese, e aí todos os testes da função ou todos os parâmetros, tá? São testes lógicos. Você coloca quantos você quiser para testar aqui, tá? No nosso caso, nós vamos testar apenas 2 aqui. O teste lógico número 1 é o quê? Vendas à vista, do Hugo, então célula C2. Então a célula C2, que é onde se encontra a quantidade de vendas à vista do Hugo, ela precisa ser maior ou igual a 5, Concorda comigo? Porque o mínimo é 5, mas não quer dizer que ele tenha que ter feito apenas 5, ele pode fazer muito mais, Então, nesse caso específico, o nosso teste é esse, tá? Então, maior ou igual, vai digitar maior ou igual, os símbolos são o mesmo no Excel em relação à matemática comum, e aí a gente vai clicar aqui na célula H2 para estabelecer o H2 como parâmetro, ou seja, o mínimo de vendas, que é o número 5. Edu, posso colocar o número 5 aí? Pode, você pode colocar o número que você quiser. O impasse nesse caso vai ser caso você queira mudar as condições, Você teria que mudar diretamente na fórmula. Se você usa uma célula como referência, basta que você troque o valor aqui na célula e a fórmula vai funcionar perfeitamente, Então esse é o nosso teste lógico número 1. C2 precisa ser maior ou igual a H2. Isso é verdadeiro? Não é, Vendas à vista, 3. Então, ele teve só 3 vendas à vista, mas o mínimo é 5. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, agora a gente vai para o teste lógico número 2. O teste lógico número 2 são as vendas parceladas, tá? Então, que se encontra aqui em D2. D2 também tem que ser maior ou igual. Maior ou igual a quê? A 10, que se encontra aqui em H3, Então, o mínimo de vendas parceladas é 10. Fechou? E aí, se a gente tivesse mais condições, a gente colocaria ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, colocando quantas condições aí fossem necessárias, tá? A gente só tem 2 no momento. Vamos fechar parênteses aqui, daqui a pouco eu volto para a gente editar essa fórmula, mas vamos fechar parênteses aqui, dar um Enter para ver o que acontece.
Olha só, é falso, né? Por quê? Porque ele não atendeu o mínimo de vendas à vista, que é 5, então ele teve 3, e não atendeu o mínimo de vendas parceladas, que é 10, ele teve só 9, tá bom? Mas aqui em alguns casos você vai perceber que a condição é verdadeira, mesmo que um dos casos seja verdadeiro e o outro seja falso, tá? Como é que a gente vai fazer agora para replicar essa função para as demais aqui, para os demais dados? Através de autopreenchimento, né? A gente já está cansado de saber que quando nós temos dados sequenciais aqui que seguem um determinado parâmetro, né, um determinado padrão, nós conseguimos utilizar o autopreenchimento, que é o que a gente vai fazer aqui. Testar C com a D, C2 com D2, depois C3 com D3, C4 com D4 e assim por diante. No entanto, nós temos que prestar bastante atenção aqui dentro. Eu vou dar 2 cliques dentro da célula E2 para a gente editar ela, mas você pode editar na barra de fórmulas também, se você preferir. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente vai testar a C2 e depois a D2, certo? A C3 e a D3, a C4 e a D4 e assim por diante. No entanto, a nossa célula de teste, né, a nossa célula que contém o parâmetro a ser analisado pela função OU, não pode descer junto com o autopreenchimento. Por quê? Porque quando a gente puxar o autopreenchimento aqui, a gente não pode comparar a C3 com a H3 e depois a C4 com a H4 e H5, H6, H7 e assim por diante. Não, essas células são sempre fixas, tá? Elas sempre serão H2 e H3 aqui, que são realmente as células onde estão os nossos números aqui que serão comparados, tá? Então, nesse caso aqui da H2, a gente vai precisar travar ela, utilizar a referência absoluta, né? Então, com o cursor posicionado aqui em H2, a gente vai pressionar no teclado a tecla F4. Isso vai travar a minha célula, ou seja, colocar um cifrão antes da coluna e um cifrão antes do número, para que toda vez que eu realizar um autopreenchimento, seja para baixo, seja para cima, para a esquerda ou para a direita, essa célula nunca será alterada, ela sempre será H2. Sempre H, sempre 2. A mesma coisa nós vamos ter que fazer aqui com a H3, porque ela precisa ser fixa, tá? Então vamos pressionar F4. Se você não quiser pressionar F4, pode digitar um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número também. Beleza? Vamos dar um Enter aqui. E agora sim, com essa célula selecionada, onde está a nossa fórmula agora devidamente pronta, nós vamos clicar, segurar clicado e arrastar aqui no cantinho, né? Tá vendo esse quadradinho aqui? Clica, segura, clicado e arrasta para a gente fazer o autopreenchimento dos demais dados. E aí você vai perceber aqui uma coisa interessante, tá vendo? Aqui foi falso porque as duas condições foram falsas, tá? Aqui foi verdadeiro porque as duas condições são verdadeiras. Olha só, ele fez o mínimo, a Janaína, né? Fez o mínimo de vendas à vista, 5, e fez o mínimo de vendas parceladas. Na verdade, fez até mais, né? Mas já é mais do que o mínimo. Aqui, preste atenção aqui no caso da Flávia. A Flávia fez mais do que o mínimo de vendas parceladas, tá vendo? 16, mas ela não chegou a atingir o mínimo de vendas à vista, 5. No entanto, para ela foi verdadeiro, por quê? Porque eu estabeleci que para a Flávia ganhar a bonificação, ela precisaria atender, no caso todos os funcionários, né, precisariam atender a uma condição ou outra, e não as duas ao mesmo tempo. No entanto, se você precisa que as duas sejam estabelecidas, que as duas sejam atendidas ao mesmo tempo, né, as duas condições, então utilize a função E. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, como eu disse, um link para um vídeo explicativo sobre a função E, beleza? Beleza, mas esses resultados aqui, verdadeiro e falso, não são muito legais, não são muito bonitos, né, de serem mostrados aqui. A gente precisaria definir, né, um resultado melhor para quando a minha função retornar verdadeiro e quando retornar falso, né? É por isso que a gente vai utilizar a nossa função OU dentro de uma outra função, para a gente estabelecer um resultado personalizado. Justamente a gente vai fazer isso nessa outra planilha. É a mesma planilha, tá? Mas a gente vai utilizar aqui um resultado personalizado de acordo com o resultado da função OU. Beleza? O interessante é utilizar funções condicionais, né? Funções que fazem testes, porque baseando-se no resultado de um teste, essa minha função vai retornar alguma outra coisa. Pode ser um texto, pode ser uma referência, pode ser um cálculo, pode ser uma nova função, pode ser uma célula vazia, pode ser o que você quiser. Tá? A gente vai estabelecer isso dentro da fórmula. Nesse caso específico, eu vou utilizar a função C. Né? Então, igual aqui, para a gente começar com o Hugo, né? C. Função C, abre parêntese, e eu vou te explicando conforme eu for fazendo, tá? A função C faz um teste lógico. Então, ela analisa um teste, e aí, se ele for verdadeiro, ela vai mostrar alguma coisa, né? Ela vai realizar alguma ação. E essa nossa ação, como eu disse, depende. A gente pode fazer uma referência, pode colocar um texto, uma célula vazia, fazer uma operação matemática, enfim, é uma série de possibilidades aí. Se for retornar falso, a gente vai estabelecer uma outra ação. E olha que legal, justamente verdadeiro e falso são os resultados possíveis da minha função OU. Então a gente vai utilizar a função OU como teste.
né? Então aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Ou, abre parêntese, e agora a gente vai estabelecer os nossos testes lógicos. Quais são? Vendas à vista, C2, precisa ser maior ou igual a H5. H5 não, desculpa, H2, onde está o nosso número 5, que é a quantidade mínima de vendas à vista. Já vamos travar aqui, pressionar um F4 para a gente não descer essa célula, né? Como a gente já aprendeu. Ponto e vírgula, e o nosso teste número 2 é que D2, onde estão as vendas parceladas do Hugo, tem que ser maior ou igual ao número 10, que se encontra aqui em H3, que é a quantidade mínima de vendas parceladas. Se eu tivesse, e aqui vamos travar também, né? A gente precisa travar o H3. Se eu tivesse mais condições, eu colocaria mais condições aí separadas por ponto e vírgula, né? Como não tenho, vamos fechar parêntese aqui. Esse parêntese fechado refere-se à função ou. Eu terminei a minha função ou. Ela é o meu teste lógico da função C. Agora eu vou dar um ponto e vírgula aqui e perceba que eu mudo de parâmetro dentro da função C, mudo de critério. Eu já fiz meu teste. Agora a segunda parte da função C é o quê? O que o Excel precisa fazer se isso aqui for verdadeiro, se o meu teste retornar verdadeiro. E aí nesse caso específico, nesse exemplo, eu quero que ele retorne o valor contido aqui em H5, né, que é onde se encontra o valor da minha bonificação. E aí eu vou pressionar um F4 para travar H5. Edu, eu poderia digitar diretamente o 500? Poderia, tá? Só que se você fosse mudar essa bonificação mais para frente, você teria que mudar ela na fórmula também. Quando a gente faz referência a uma célula, né, se eu mudar o valor da célula, automaticamente o resultado aqui da fórmula também muda, né? Então é muito mais prático. Você pode colocar um texto também, eu vou te ensinar a fazer isso daqui a pouquinho. Ponto e vírgula aqui e o valor falso agora. Ou seja, se isso retornar falso, o que o Excel vai fazer? O Excel vai mostrar alguma outra coisa para mim. E aí eu posso novamente fazer uma referência a uma célula, posso colocar uma operação matemática ou uma outra função aqui dentro, tá? Ou se você quiser modificar o conteúdo da sua célula de forma de texto, em forma de texto, você vai fazer isso através de aspas duplas, tá? Então você coloca aspas duplas aqui. Se você quiser a célula vazia, você vai colocar outras aspas duplas, duas, sem espaço no meio, e aí a célula vai ficar vazia se o resultado for falso. Se você quiser colocar um texto, ele precisa estar entre essas aspas duplas, tá? Então no nosso caso aqui a gente pode colocar sem bônus, sem bonificação. No meu caso eu vou colocar só um hífen, tá? Então eu vou colocar um tracinho ali, um hífenzinho, e fechar aspas duplas no final de novo, para a gente fechar o valor falso. E agora vamos fechar o parêntese aqui para fechar nossa função C. Beleza? Então, recapitulando, se o resultado da função OU for verdadeiro, o Excel vai me retornar o valor em H5. Se não, ele vai colocar um hífenzinho. Vamos dar um Enter aqui. Beleza, um hífenzinho, porque o Hugo não atendeu as minhas duas condições, né? Uma ou outra. Ele não atendeu nenhuma nem outra, então o resultado é falso. A gente estabeleceu que o falso vai ser mostrado como hífen. E agora, como já está tudo travado bonitinho, né? Vamos dar um clique, segurar a clicada e arrastar para a gente fazer os demais valores aqui. Perceba? Então, o Felipe também não atendeu nenhum nem outro, e nem o Marcos, nenhum nem outro. Ok? Aqui a gente tem a Simone que atendeu os dois, né, 5 e 12, mas a gente tem aqui o Everton, por exemplo, que atendeu as vendas à vista 6, mas não chegou a atender as vendas parceladas. No entanto, como a função ou testa uma ou outra, então a gente tem a bonificação de 500 aqui para o Everton também. Como é dinheiro, né, vamos selecionar todo esse intervalo aqui e formatar com contábil. Não, contábil não, né, vamos colocar moeda para o cifrão ficar juntinho aqui, tá certo? E aí, claro, como a gente está fazendo referência, eu posso mudar o valor de 500 aqui, colocar R$700, e agora os R$700 vão aparecer aqui na bonificação. Bem, é isso então, espero que você tenha entendido. Essa planilha está disponível para download lá no blog do Excel Descomplicado, é só clicar no link na descrição do vídeo e baixar sua planilha, tanto essa planilha pronta quanto a planilha inicial para você testar seus conhecimentos e fazer a função aí no seu Excel. Caso tenha dúvidas ou dicas a acrescentar esse conteúdo, fique à vontade aí na área de comentários e também dê uma olhadinha na descrição do vídeo para conferir outros vídeos relacionados a esse aqui, com alguns assuntos mais interessantes, inclusive funções que você pode agregar dentro dessas aqui que você já conheceu. Te vejo então no próximo vídeo, abraço, até mais!